Bom dia, irmãos. Que bom, estamos aqui mais uma vez, né? Lembrando aos irmãos que o pastor, sempre o primeiro domingo, ele está na Barra da Grota, ali ministrando a ceia. E aí cabe a mim esse privilégio, a bênção de poder conversar com os meus irmãos aqui, nesta manhã, tá? Espero que o meu estar aqui seja bênção na vida da igreja e que Deus seja glorificado e a palavra do Senhor venha transformar nossos corações hoje, né, Raí? Que é preciso todo dia passar por um processo de mudança, de crescimento espiritual. E a lição de hoje, o microfone está preparado aí, Misael? E a lição de hoje, a gente vai conversar mesmo. E aí eu vou pedir a alguns irmãos, em algumas situações aqui, eu vou pedir para levar o microfone a você, e você vai nos ajudar no estudo da lição, tá bom? Mas não tem medo não, nem fique preocupado, que o assunto é tranquilo, é bem de conhecimento de todos nós. Então, eu quero que esse momento seja um momento de partilharmos da palavra de Deus, tá? A gente às vezes precisa acalmar o coração, né? A gente fica assim, um movimento, aí tem que dar uma tranquilizada, né, Manuel Fernandes? Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça agora, tem um momentinho seu com Deus aí. Você vai pedir para Deus abençoar a sua vida hoje, no estudo da palavra do Senhor. E que o seu coração, o seu pensamento esteja voltado aqui, para a palavra do Senhor. E lembrando que eu e você estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, não é a palavra do Ismael, é a palavra de Deus. Então fale com Deus aí por um instante. Se você tiver alguma coisa a se acertar com Deus, hoje, agora, faça isso. Aproveite esse momento. Se você tem consciência que alguma coisa na sua vida não foi legal de ontem para hoje, quero te convidar a falar com o Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso, que é o de estudarmos a Tua Palavra, de falarmos com o Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos conduza, dirige, Espírito Santo, dê-nos entendimento, compreensão, traz paz ao nosso coração, em Tua presença. Glorificado e bendito é o Teu nome, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a palavra de Deus aí, no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 35 ao 40. João 6, de 35 a 40. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. João 6, de 35 a 40. Todos encontraram aí, irmãos? Eu vou ler o versículo 35, os irmãos 36 e assim sucessivamente, tá? Então diz assim a palavra do Senhor:
Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Espera aí, vamos começar. Tá bom? Vamos começar. Vamos ler melhor? A gente pode fazer melhor, não pode? Eu vou repetir. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 3,16, vamos lá? Porque Deus... Vamos falar de novo, mais uma vezinha? Bem conhecido, né? Vamos lá? Porque Deus... Muito bem. Vocês estão contentes, felizes, alegres em poder ler e pronunciar a palavra do Senhor. Já percebeu de que nós vamos conversar hoje? Salvar? Mas o que tem a ver, Mário? Você vem falar de salvação aonde todos são salvos? Mas nós vamos ter algumas perguntas a serem respondidas aqui. O desejo do meu coração, com esta lição, com esse estudo hoje da palavra de Deus aqui, é que você olhe para dentro de você. Você não vai pensar nos outros. Você vai pensar em você. Quanto à tua salvação. Microfone. Irmão Ramon, vou fazer uma pergunta aqui. E eu quero que o irmão Ramon nos ajude. Irmão Ramon, é possível termos a certeza da salvação? Sim. Por quê? Ajuda nós aí. Meu irmão, vou pedir também a ajuda dos universitários. Muito aí, mas... bem. Esses dias eu vi uma passagem, não me recordo se foi o Nicodemos aqui, mas eu acredito que foi, e que ele ilustrava uma pergunta seguinte. A pessoa perguntou para o pastor, no momento de aconselhamento, da dificuldade que ele tinha na vida como cristão, né? Que às vezes ele pecava e tropeçava, e orava, e voltava para os pés do Senhor, pecava novamente, e orava e voltava aos pés do Senhor, e naquela luta, e ele tinha aquele peso de consciência. E aí ele perguntou se ele era salvo, se estava com medo de não ser salvo.
E aí o pastor ali naquela resposta falou, não, realmente esse é um indício que você é salvo. Se você tem esse peso de consciência, se o pecado vem te incomodando, e se você tem esse pensamento no alto, e às vezes o seu inclinar para o lado carnal tem te feito ir aos pés do Senhor, é um indício que você é salvo. Então, irmão Ismael, eu entendo que a gente sim tem a certeza de salvação mais ou menos nessa linha, porque quando a gente reconhece o nosso pecado e começa a buscar em Cristo essa santidade, esse edificar, eu entendo que esse é o caminho dos que foram eleitos, que eles estão buscando em Cristo, não em si mesmo. Muito bem. Obrigado, meu irmão. Alguém mais gostaria de compartilhar? O que você usaria? Sim, irmã Kesley. O que eu entendo da salvação é que é a graça. A graça de Deus, ela é derramada sobre nós, né? E é o Senhor que estende essa graça. Então, eu creio na salvação, porque não existe ainda que eu fale, que eu caia, mas a graça do Senhor é sobre mim. É Ele que me garante a graça, é Ele que me garante a salvação. Então, eu creio na salvação pela fé e pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor na minha vida. Muito bem. Mais alguém quer partilhar? Olha, rapaz, que coisa boa, que bom. Irmão, já foi lá atrás? Aí. Napoleão, foi aqui, Altamiro? Quem foi mais aqui? Não, né? Então, Napoleão, depois Raí. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Essa é uma das perguntas que mais trazem embaraço ao cristão, porque quem não é cristão tem raiva dos cristãos, que dizem, eu não gosto de vocês porque vocês ficam dizendo que é salvo, e só Deus pode dizer quem é salvo. Mas eu vejo isso como uma ignorância, porque quem lê a palavra tem essa convicção. Em João, capítulo 10, versículo 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ora, só para concluir, o versículo 29 diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Fala da perda da salvação, que ela não existe. A convicção da salvação, como a irmã Kesley falou, o irmão Ramon, não vem da gente, não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, é justamente o contrário, é porque Deus é misericordioso. As pessoas não entendem essa afirmação quando você fala que é salvo. A salvação vem pela fé, e a consequência da fé são as obras. João cita aqui uma analogia muito interessante das ovelhas, né? Por que as ovelhas escutam o bom pastor? E aí vem de uma série de questões, como, por exemplo, a convivência, o acreditar que através do bom pastor você tem pastos verdejantes, água fresca, um aprisco, um refúgio. E quando você compreende isso, a salvação toma uma proporção e uma leveza muito grande. Falar, a salvação não vem de mim, não vem das minhas obras. Só que o que Deus faz em mim faz com que eu creia nele e eu o siga. E isso ninguém pode tirar. Aí, não, ele não é eu que me enganei aqui, tá? É você mesmo. Bom dia, igreja. Eu vou falar de a certeza da minha salvação como uma pessoa que nasceu num lar cristão, que é um pouquinho mais complicado. Tem gente que nasce num lar cristão e o pessoal já pensa que ele é evangélico, né? Já é cristão também. Mas eu fui ter certeza da minha salvação depois que eu já estava ali, né, de criança para adolescente, que eu comecei a me questionar a respeito das minhas atitudes. Por que eu era bem-sucedido na escola, eu não participava de algumas reuniões, né, de colegas assim que não me chamava muita atenção, não por causa de igreja, não por causa do evangelho, mas sim talvez por um medo de ser repreendido pelos meus pais ou meus irmãos mais velhos. Então,
eu comecei a me questionar a respeito disso. Será que eu estou fazendo isso por causa da minha família ou se eu estou fazendo isso porque eu sou cristão? E é aí que veio o impacto. Eu comecei a entender que eu faço tudo aquilo porque eu recebi uma nova visão, uma cosmovisão cristã. Então, a partir daquele momento, eu comecei a viver como um cristão. Então, eu entendi que eu tive a certeza da minha salvação depois que isso aconteceu, porque, como o Ramon falou, né, eu errava, eu voltava atrás, não por causa da minha família, eu voltava sim por causa da palavra de Deus, porque Deus me confrontava. Então, eu posso dizer que eu tenho certeza da minha salvação, porque a minha cosmovisão mudou. Isso daí, a minha mente mudou, a minha mente de um ser humano, né, que pensa em coisas materiais, assim, que só vê e acredita porque está vendo. E aí Deus veio e falou assim, ó, não é assim que funciona, eu que cuido de você. E aí eu entendi que eu sou salvo. Então a gente entendeu aqui, irmão Ramon lá, tá? Então nós entendemos aqui que você pode ter a certeza da salvação. Entendemos isso aqui? Misael, o irmão Ramon quer falar. Então você compreendeu, né? Diga, meu irmão. Meu irmão, nós fizemos esses dias um estudo em Barra da Grota, 1 Coríntios 6:1, e ali ao final, 6:1-11, fala o seguinte: tais fostes alguns de vós. Ele falou ali antes de algumas atitudes não injustas aqui. Paulo vem falando ali do problema de litígios entre os irmãos. E ele fala, tais fostes alguns de vós no passado, mas fostes lavados, fostes santificados e fostes justificados em nome de Cristo Jesus e no Espírito do nosso Deus. É que ele fala lavados, santificados, justificados. Aí, nessa linha, eu queria devolver a pergunta. Guarda aí, que está um pouco mais para frente, tá? Guarda aí. Então, já, tá, irmão? Presta atenção uma coisa. O cristão, ele pode ter a certeza da salvação. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aqui nesta manhã, tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Só tem certeza, não, Zamir? Agora aqui que está, irmãos. Há algumas coisas que acontecerão nas nossas vidas. Há algumas coisas que acontecerão nas nossas vidas. João 6. A primeira coisa que eu quero com vocês nesta manhã aqui, prosseguindo o nosso estudo. Abre aí João 6. Você precisa ter consciência disso. Versículo 39. Leia aí, igreja. João 6, 39. À vontade. Opa! Que nenhum eu perca de todos os que... Saiba de uma coisa. Alguém escolhe e dá. Não é porque você é bonito ou bonita, você é merecedor ou não. Não é porque você tem certos graus de formação em sua vida que a sua salvação é garantida. Alguém vai te escolher e fazer de você
Filho de Deus em Jesus Cristo. Você tem certeza da sua salvação? De vez em quando eu vou fazer essa pergunta aqui. Então, a primeira coisa, irmãos, é porque Deus vai te escolher. Vai te escolher. Volta um pouquinho. A história de um homem que conhecia Jesus, sabia quem Jesus era, e foi ter uma conversa com Jesus. Nicodemos, João capítulo 3. Eu quero que você olhe para o seu coração, a sua vida, sua com Deus. Você é quem vai poder te responder por aquilo que nós vamos aprender aqui da palavra de Deus, se você já é salvo ou não. Nós acabamos de aprender aqui que você pode dizer se você é. Então, nós vamos, pela palavra de Deus, tomar conhecimento disso em nossas vidas. Aí o que ocorre? Um homem chamado Nicodemos foi conversar com Jesus. Nicodemos sabia quem Jesus era? Sabia. Você sabe quem é Jesus? Sim ou não? Você crê nele? Vamos ver se a gente crê mesmo? Aí Nicodemos vai conversar com Jesus e chega para Jesus dizendo assim: Jesus, não só eu, como todos os sacerdotes lá, sabe quem o Senhor é. Nós sabemos quem o Senhor é, porque o Senhor é o Filho de Deus, porque o que o Senhor faz, ninguém pode fazer. Você sabe disso também. Nós estamos reunindo para orar em casa, lá em família, com Dona Eva, e o texto que nós olhamos de João, para que a gente pudesse ter como base também para as nossas orações, foi quando aqueles guardas foram buscar Jesus e eles ouviram Jesus, aí eles voltaram às autoridades e disseram assim: uai, cadê? Vocês não trouxeram ele porque ninguém nunca ouviu alguém falar como aquele homem. Não tem ninguém igual a Jesus. Então, Nicodemos chega para Jesus e diz assim: nós sabemos quem o Senhor é. Você sabe quem é Jesus. Mas teve uma resposta de Jesus para Nicodemos que eu quero que você pense nela. O que Jesus disse para Nicodemos? Eu quero que vocês participem comigo, tá bom? Versículo 3. A isso respondeu Jesus. O quê? Versículo 5. Leiam. O que Jesus quis dizer a Nicodemos? Você precisa ser feito filho de Deus em Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo. Pergunta: você já nasceu de novo? Você, Ismael, irmãos que estão aqui, você já nasceu de Deus? Você teve um nascimento espiritual? Porque mais na frente ele diz: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é o espírito. Não te admires de eu te dizer, é preciso nascer de Deus. Você tem certeza da sua salvação?
Se a morte bater agora, aqui, você infartar, você está tranquilo? Irmãos, só saber quem Jesus é não é suficiente para a vida eterna. Saber quem Jesus é, o mundo inteiro sabe. O mundo inteiro sabe quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Mas há umas coisas aqui que eu quero que nesta manhã, isso tem incomodado minha vida nesses últimos dias, porque eu tenho procurado olhar para mim ali de quando eu me entendo por gente até agora, os meus procedimentos, a minha vida diante de Deus, como tem sido a minha história como cristão. Será que eu nasci de novo? Será que eu nasci de Deus? Então a primeira coisa é que você precisa ser escolhido por Deus. E quando Deus te escolhe, Ele vai proceder na sua vida uma mudança. É outra coisa que você precisa olhar para você, para a sua vida. O que tem de mudado, de diferente em você, em toda essa caminhada cristã sua? Palavra interessante, desse tamaninho, com 3 letrinhas, crer. O que significa microfone? Esdras. O que significa crer? Qual o significado dessa palavra? Nos ajude aí, Esdras. Pode nos ajudar? Pode sim. Se você crê. Creio com certeza. O significado de crer. O que você compreende que é crer? Eu acho complexo, né? Bem amplo assim, Ismael, Sim. mas é muito relacionado, eu acho que é muito correlacionado com a fé mesmo, né? A gente Então tu vai me dizer o que é fé. Me ajuda. Não é o que seja clichê, mas é aquilo, né? A certeza do que não se vê, né? É aquilo que a história nos conta aí sobre vários personagens bíblicos, né? Então assim, como nós não vivenciamos, né? Nós acreditamos realmente na palavra de Deus como manual de fé, de prática, né? Então assim, é tudo aquilo as promessas que são trazidas para a gente. Então parte realmente do acreditar, do crer, Acreditar. né? Do almejar viver todas as promessas que que tem dito para a gente na palavra, né? Então assim, acredito que seja isso, é o acreditar mesmo no que não se vê, é sentir de fato, né? Eu acho muito do que o Ramon ele trouxe isso, né? Do cristão, a certeza da salvação, de você acreditar ser salvo, não que de forma alguma sejamos isentos, né? De falhas, de Sim. pecados, mas a todo momento você retomar, né? O processo, né? Você pecou, você retomar, ter aquele sentimento de que realmente algo precisa ser mudado, né? Então, e o perdão ser alcançado e retomar o caminho, né? Então, acredito que seja isso, né? Dentro do que eu entenda. Sua esposa quer te ajudar. Passa o microfone para ela. Na definição. Irmã Gorete, atrás de você. Nos ajude aí, irmã, a definir a palavra crer. Eu acredito que o Esdra expressou bem esse sentimento de crer. A palavra diz que quando nós cremos, nós obedecemos. Então, eu acredito que o crer, ele nos leva a obedecer a palavra de Deus,
a vivenciar no nosso dia a dia, a fazer essa retomada que o Esdra muito bem mencionou aí, refletir se o que eu fiz estava certo, se o que eu fiz condiz com a palavra de Deus. Ou seja, quando a gente crê na palavra de Deus, o Espírito nos incomoda quando nós agimos de forma que não condiz com a palavra de Deus. E o Esdra quer retomar a fala. Vai, Esdras. Eu tinha falando aqui, eu lembrei de um vídeo interessante que eu vi, Ismael, a respeito de... Teve um psicopata que foi preso nos Estados Unidos, eu acho, com mais de 40 mortes, sabe? E a cultura americana, assim, quanto ao julgamento, tem esse confronto entre as vítimas, os familiares, e o criminoso, né? Então, durante todo o momento ali, os pais das vítimas, das moças ali, questionando o cara, esculhambando o cara, desejando o pior para ele, o inferno, sabe? E assim, você olhava para a cara do psicopata, ele frio, para ele assim como ele fosse aquilo irrelevante. Mas teve um pai de uma vítima que ele subiu na tribuna e falou: olha, você está me colocando à prova em exercer o mandamento mais difícil da Bíblia, que é de perdoar. Então eu venho aqui e dizer que eu lhe perdoo. Apesar de todas as dificuldades, eu acredito na palavra, no desafio, mas eu lhe perdoo. Foi o único momento que o psicopata, o assassino, ele chorou. Teve uma reação, né? Teve uma reação, demonstrou um sentimento. Então, assim, foi fácil para o pai? Não foi fácil. Às vezes ele está naquela dualidade, está naquele conflito de realmente ser aquilo que ele quer, mas ele acredita. Né? Então, na maturidade ali, eu acredito com o relacionamento que ele tem. Ele acreditou que é para ser feito, é o que é dito, é o que é mandado. Cumpriu, apesar das dificuldades, e a gente pôde perceber até a própria reação do... Obrigado, irmã Gorete. Para definir em poucas palavras o crer, a gente sabe que isso tem uma dimensão, o que os irmãos dizem realmente é: crer é ter certeza, convicção, não ter dúvidas. Isso é crer. Certeza, convicto, é o que está lá em Hebreus 11, quando você falou da fé, 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, mas tu crê. Aí a gente tem que caminhar. Se eu não terminar a lição, não tem problema. O que eu quero aqui é que você e eu nos avaliemos diante da presença de Deus. Em Deus. Então, irmã Gleisma, microfone aqui, irmã Gleisma. Então, irmãos, que você possa estar olhando para o seu coração, a sua vida, diante de Deus. Sim, irmã Gleisma. Aí, irmãzinha. Quando você falou aí da certeza de ser escolhido, eu fiquei assim, muito emocionada e meu olho cheio de água, porque eu sempre me emociono com esse assunto, porque eu tenho muita sorte na vida espiritual, sorte com Deus, né? Deus me deu uma sorte muito boa nesse sentido, porque Ele me deu um sinal. Ele me deu um sinal da minha salvação e eu não consigo, não tem como eu questionar e nem duvidar desse sinal, que é um sinal visível, é um sinal muito forte, e oxalá todos pudessem ter, da parte de Deus, um sinal assim, uma marca. E esse sinal pode parecer bobagem para alguns, mas no meu coração é um sinal muito forte, muito definitivo, de que o Senhor me escolheu. Eu sou filha de 9, minha mãe teve 9 filhos, eu sou a segunda, e todos os meus irmãos, eles têm nome de santo. Gledisman de Fátima, em honra a Nossa Senhora de Fátima. Giselman de Cássia, em honra a Nossa Senhora de Rita de Cássia. Eu não vou falar todos. E o meu foi Gleisman de Jesus, no ventre.
Então, para mim, não tem assim um sinal evidente, porque Deus evidencia o que Ele faz de muitas maneiras. Então, na minha história de vida, essa foi, eu fico olhando agora com a idade que eu tenho, fazendo a retrospectiva, é uma marca definitiva de que Deus me escolheu. Bom, mas isso não é suficiente, né? Confiro com tudo aquilo que foi dito pelos irmãos, com o que a Bíblia ensina. E com a prática que o Ismael falou aí, olhando, ele está incomodado desde que ele se entende por gente. Isso aí, à medida que a gente vai amadurecendo e chegando perto da morte, a gente vai fazendo, porque a gente sabe que cada dia que a gente vive, a gente está mais perto de encontrar com o Senhor. E na minha retrospectiva, eu me lembro que ainda na infância, quase, até a fase de 2 aninhos, quase que eu fui dada para um lar evangélico. Quase. Não fui, mas quase. E aí, na minha infância, minha adolescência, eu escondia Novo Testamento que eu ganhava na escola da minha tia, muito beata, muito católica, detestava crente. E eu escondia debaixo do colchão, costurava dentro do colchão, para eu não perder aquela palavra. Eu ouvia no rádio, sem saber de nada. Eu não tinha noção do que era ser crente, do que era ser católico, porque eu era muito pequenininha, muito... Então, a minha história todinha foi essa, assim, de Deus falando comigo de muitas maneiras. Deus falando comigo de muitas maneiras. Na juventude, comecei a ensinar da palavra, aceitei Jesus aos 17 anos. Não foi difícil, simplesmente uma crente perguntou se eu sabia que idolatria era pecado. Ela perguntou se eu aceitava Jesus no meu coração. Aceito na hora, de boa e tranquilo. Não dei trabalho de jeito nenhum. Eu sabia que dentro de mim eu já era do Senhor Jesus, do ventre. E Deus foi só confirmando. E a vida inteira eu ensino a palavra e tento, me esforço ao máximo praticar a palavra. E as evidências da graça, da misericórdia de Deus, desse chamado que Ele me chamou de Gleisman de Jesus, vem sendo confirmada a cada dia que passa. Então, eu sou uma pessoa de sorte porque Deus me deu um sinal de que eu sou dele. Está no meu próprio nome. Te escolheu. Glória a Deus por isso. E te escolheu. Irmãos, esse assunto é muito sério. Isso aqui a gente levaria estudos e estudo da escola dominical. Talvez é um assunto até para que a gente possa pedir o pastor para tratar sobre ele aqui, sobre este assunto. Se o crer é ter convicção, é ter certeza, é não ter dúvidas no coração. O João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho, o único que ele tinha, e o que nele crê não vai perecer, tem vida eterna. Crer é ter certeza? Sim ou não? Então, o que é em Jesus que você precisa crer? Você já parou para pensar nisso? Eu não vou poder dar palavra para todo mundo, mas de vez em quando eu vou dar a palavra para alguém por causa do nosso tempo. Então eu te pergunto aqui, se a salvação está em crer em Jesus, quem é Jesus? O que ele fez? O que ele disse? De onde ele veio? Quem é ele? O que tem nele que para que eu seja salvo, eu preciso crer? Você crê? Você tem convicção de quem Jesus é? Você tem convicção? Você tem certeza do que Jesus disse? E no que ele disse, o que ele diz, você crê? O que ele fez, o que ele faz, você crê?
Você tem certeza disso? Você é convicto? Se alguém te questiona sobre sua fé em Jesus, você não tem dúvida ao responder? Você responde firme: creio, é Jesus, Filho de Deus, o Salvador, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e me garante a vida eterna. Você fala isso com convicção no seu coração? Ou você começa a olhar para os seus atos, aí a dúvida bate no coração. Olha o irmão lá, né? Pastor, será que eu sou salvo? Eu peco. Ora, eu peco. Você crê em Jesus? Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, não é suficiente saber quem eu sou. É preciso haver em você uma transformação de Deus dentro de você. É o novo nascimento, é a mudança de vida, de fé, de crer, de confiar nas promessas de Deus, irmão. Ter certeza. Oh, a notícia triste. A gente tem que falar. Porque a gente tem um grande exemplo na própria palavra de Deus. Quem foi Judas? O discípulo de confiança, o que tinha cargos de confiança. Estava salvo no meio dos discípulos, trabalhando, servindo, cuidando do dinheiro, andando com Jesus. E estava perdido, não tinha sido alcançado pela salvação. Você que está aqui, você foi alcançado? Já pelo novo nascimento. Como que é a sua vida quando você está fora daqui? Jesus disse: Nicodemos, é preciso que Deus trabalhe a conversão nos coração de todos vocês. E aqui, irmãos, tem uma coisa maravilhosa, quando a palavra de Deus diz assim: o Espírito sopra aonde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo sopra lá no prostíbulo. Você sabia disso? O Espírito Santo sopra lá na feirinha. O Espírito Santo sopra no hospital. O Espírito Santo sopra aqui. A salvação é uma obra de Deus na vida do homem. E aí tem mais uma coisa interessante aqui que nós precisamos aprender. O que é salvação? A gente não vai ter tempo, mas eu fui procurar alguma coisa e eu estou lendo um livro que me chamou muito interesse por ler e estudar sobre a graça, e diz assim: a salvação é uma obra completamente de Deus em todos os seus aspectos. O homem é resgatado do seu estado de pecado para o estado de glória através de Jesus Cristo. É uma obra de Deus através do Espírito Santo, através da palavra na minha vida e na sua vida. Já aconteceu contigo? Já aconteceu com você? Romanos 10, 17, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus.
Então, seja ela quando você lê, ou quando ela é proclamada, falada ou cantada, o Espírito de Deus atua na vida do homem. E aí gera nele um desejo de mudar de vida, de conhecer melhor Jesus, de abandonar a vida de pecado, a vida que está. Aí ele tem a postura que a gente chama aqui de conversão, de aceitar Jesus, que diz assim: levante sua mão, vem aqui na frente. Eu vou. Sabe quem fez isso? O Espírito Santo no seu coração, quando você ouviu a palavra de Deus. Já aconteceu com você? Ou ainda não? Por que você está aqui? Tem mais algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus, que está dentro disso, porque a salvação, alguém até já citou aí, é graça de Deus sobre a vida dos seres humanos, sobre nossas vidas. O que é graça? Nós sabemos o que é graça. Graça é quando dá a você algo que você não tem direito, que você não é merecedor, estou encurtando aqui, mas é te ofertado, é dado a você. O que a palavra de Deus nos diz, antes de você conhecer Jesus, do que você era merecedor? Tem um corajoso aí? De que é você era merecedor? Da morte e do inferno. Inferno. E eu digo ainda para você que nós somos merecedores, o que nós merecemos é a morte e o inferno. Mas Deus, com sua graça, em Jesus Cristo, Ele te dá salvação. Você acha que você merece, rapaz? Você acha que você merece, senhora? Você acha que você merece, moça? Você acha que você merece, rapaz? Você não merece. O meu e o seu, o merecimento nosso pelaquilo que nós somos é condenação. Condenação. Mas Deus é misericordioso. Na sua misericórdia, Ele não dá a mim e a você a condenação. Ele nos salva em Jesus Cristo. E se você ainda não foi alcançado, você clame a Deus, vai para os pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia, me salva, me transforma, muda minha vida. Porque salvação é transformação, é mudança de vida, meu irmão. Para de gozo, alegria, prazer, satisfação nas coisas desse mundo. Você está correndo riscos. E não é porque você está salvo e vai perder, não. Senão a palavra de Deus não é verdade e Jesus não falou a verdade. Porque Jesus disse que um dia salvo, o papai me deu, nunca mais eu lanço fora, então acabou. Está salvo. Então posso falar. Não, senhor. Mas é a sua vida, os seus atos vai demonstrar se você é salvo ou não. A sua maneira de viver é que diz quem é você em Jesus Cristo. É. Porque quando nasce de novo, fez de novo. A salvação, você encontra com Jesus e há o processo de santificação, de transformação, de mudança, que isso é até o dia da ressurreição. Por isso, irmão, o irmão lá diz: pastor, eu peco, eu não quero, eu vou para os pés de Deus.
Mas lembra de uma coisa, qual é a atitude dele? Ele não quer, ele se entristece, ele se arrepende, ele vai para os pés de Deus. Como é que está você e eu nesse sentido, quando você faz lá suas coisas? Você se arrepende? Eu achei interessante, eu estudando, e eu e o André, a gente trabalha aqui. E aí uma das coisas que a gente gosta de fazer é falar da palavra de Deus, é de conversar sobre isso, com o pastor também. Aí nós começamos que uma das coisas que a salvação produz em mim e você é arrependimento, irmãos. É arrependimento. Aí nós estamos conversando sobre arrependimento. Quais os tipos de arrependimento que tem? Existem alguns arrependimentos. Mas existe o arrependimento para a vida, para a salvação, irmãos. E isso me incomoda. Já me arrependi para a salvação? Você já se arrependeu para a salvação? Ou a sua preocupação, os seus arrependimentos é assim, você preocupa com as pessoas. O que vão pensar de mim? Se souber do que eu faço, aí você diz, eu vou largar isso. Você se arrependeu só, você só mudou de atitudes. Intelectualmente você se reconheceu que não é bom, moralmente você compreendeu que não é bom. Ou então, quando é descoberto a sua falta, aí você, ai meu Deus do céu, me arrependo. Às vezes vai até no conselho, conversa lá. Mas aqui dentro não aconteceu nada, aconteceu aqui. Esse arrependimento não é para a vida. Você quer ver o exemplo do arrependimento para a salvação? Pecado de Davi com Batseba. O Salmo 32, ele me chama muita atenção, porque Davi diz assim, enquanto eu estava caladinho com o meu pecado, os meus ossos mais doía, eu tinha um incômodo, me incomodava, eu gemia, não tinha paz, não tinha sossego. Mas está lá, levou a mulher para casa, matou o marido dela, está lá vivendo de boa. Nasce um menino, aí chega Natan. O homem é você, rapaz. Você pecou e pecou feio. O espetáculo do arrependimento daquele homem. Sabe onde está? Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneiras que serás tido por justo no teu falar, no teu julgar. O que o Senhor fizer comigo, o Senhor está sendo justo. Eu estou reconhecendo aqui que o meu pecado foi contra o Senhor, Senhor. Eu pequei foi contra o Senhor. O meu mal, matar Urias, me envolver sexualmente com aquela mulher, eu ofendi foi o Senhor. Isso é arrependimento para a vida, vida eterna. Entendeu? Enquanto eu e você estiver preocupados só com o que a igreja vai pensar de nós, você está perdido, você ainda não se arrependeu verdadeiramente diante de Deus. Você precisa, e eu, ir para os pés do Senhor, dizer, Senhor, eu pequei, nós pecamos, é contra o Senhor. Restaura a alegria da salvação. Salva-me desta vida. Isso são atitudes, irmãos, do que nasceu de novo. Do que nasceu de novo. E a palavra de Deus nos ensina que essa caminhada sua de conversão, ela é progressiva até o dia de Cristo Jesus. Abra a palavra de Deus aí. Filipenses
1:6. E a igreja vai ler. Filipenses 1:6. Eu ainda vou dar a palavra para os irmãos que levantou a mão, eu sei quem é, tá? Filipenses 1:6. Encontraram? Podem ler. Todos. De novo. Isso é muito bonito, esse versículo. Vamos ler? Bonito? Vai. No dia de Cristo Jesus, você vai estar, ó, supimpa. Eu tenho dito, e é a palavra de Deus quem diz, quando Jesus chegar, os monstros ressuscitarão, e os que não foram mortos, os que não morreram, vão ser o quê? Transformados. Tudo diferente. Aí, Ramon, pecado já era. Né? Estamos salvos com Cristo na eternidade. Agora existe uma coisa interessante. Nós cremos que não perdemos a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio mesmo, porque Jesus está prometendo aqui. No João 6 ele está dizendo, o que vem a mim eu não lanço fora. Nunca. O que o apóstolo Paulo escreveu? Nem a morte, nem a vida, nem poderes. Quem é que nos separa do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor dele. Certo? O texto lido pelo irmão, a ovelha conhece a minha voz. Sabe quem eu sou. Eu chamo, ele vem. Que coisa maravilhosa. Talvez você está dizendo assim, sim, Ismael, como é que não perde? Aqueles que já tiveram aqui, eu mesmo conheço muitos, e agora não estão mais. Como é que é isso? A minha grande pergunta é, tinham nascido de novo? Tinham sido chamados eficazmente? Tinham sido alcançados pela salvação? Porque muitas vezes está aqui no meio, mas nunca foi alcançado. E talvez vai ficar aqui até morrer, e corre o risco de não ser alcançado. Porque essa obra da salvação é de Deus nas nossas vidas. Por gentileza, abre aí a palavra do Senhor, em 1 João, capítulo 2, versículos 19. Se você tem esse pensamento, eu quero dar uma resposta para você. 1 João 2, 19. Kesley, lê para nós aí, irmão Misael. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso quer dizer que salvação existe perseverança. Firme, tropeça, levanta, misericórdia, e caminha. E caminha. Buscando em Deus, arrependendo,
E Deus vai transformando. Eu gosto de pensar nisso, irmão. O que é que já mudou na sua vida depois que você passou a servir a Deus aqui? Você ficou melhor? Você continua do mesmo jeito? É preciso permanecer. E o que a gente precisa, nós precisamos guardar no nosso coração, irmãos, é que a salvação, ela é uma obra plena e completa de Deus nas nossas vidas. Nada da salvação para a salvação depende dos seus esforços ou do que você faz. Não é porque você faz alguma coisa, senão seria por obras e méritos seus. Entendeu? A salvação, ela é pela graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Eu quero te perguntar mais uma vez. Nós dissemos no princípio que nós podemos ter certeza da salvação. Você tem da sua? E se você tem, por que você tem? O que te leva a crer que a sua salvação está garantida? Irmãos, a gente precisa, é necessário, a gente olhar para a nossa própria vida e estar avaliando ela diante de Deus. É preciso. Você está observando a sua caminhada. A palavra de Deus, o Evangelho, tem produzido mudanças na sua vida, ao longo da sua história. Você é uma pessoa que se arrepende dos seus atos diante de Deus, entendendo que você ofendeu ao Senhor. É mais do que as pessoas, irmão. É mais do que se preocupar com as pessoas. A gente precisa se colocar diante de Deus, entendendo que ofendemos a sua face, pecamos contra Ele, para que o arrependimento seja para a vida, para a salvação. A gente conversa muito aqui às terças-feiras. Terças-feiras, nós reunimos aqui pela manhã o pastor Josivan, Luiz Antônio e eu. E aí nós vamos orar e nós vamos conversar sobre a igreja. Os projetos, os planos, olhando. E muitas vezes a igreja nos chama a atenção. A vida da igreja. A gente teria muito o que conversar aqui ainda. Lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está tudo consumado. A obra da redenção foi consumada na cruz. Em João capítulo 20, no Evangelho de João, capítulo 20, deixa eu ver aqui se eu não estou dando uma referência errada.
É isso mesmo. Eu quero ler para você versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Objetivo deste evangelho. Ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes quais? Você precisa olhar os milagres que Jesus fez, que está contido aí no Evangelho de João. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É preciso crer no Evangelho. É preciso crer em Jesus Cristo. E crer é o quê? É o quê? Ter certeza, convicção de quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele prometeu e ainda o que Ele vai fazer diante das suas promessas. Você crê? Eu quero dar oportunidade aqui aos irmãos, rapidinho, tá? Sejam breves. Irmão Ailton, você quer falar ainda, meu irmãozinho? Bom dia, igreja. Ismael, assim, a salvação, a gente que conheceu o lado negativo e hoje estamos no lado positivo, que é Jesus Cristo, né? A palavra de Deus nos informa que morrer com Cristo é ter certeza da salvação, né? Então, lá no livro de Eclesiastes, vem um ensinamento que diz que o que nós fazíamos, não fazemos mais. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você vem até a casa do Senhor. Se você não tivesse, na minha opinião, humilde opinião, se você não tiver certeza de salvação, acho que você está perdendo seu tempo. Porque o mundo lá fora oferece coisas, entre aspas, maravilhosas. Quem conhece você, outro lado, conhece isso. Então, morrer com Cristo é ter certeza de salvação. É a virada de chave da sua vida que Cristo dá na sua vida. Então, se você fazia, você não faz mais. Eu não vou entrar no fundo da conversa, mas que é isso aí que eu penso. Tá? E ter certeza de salvação é como está escrito lá também em João 15. A videira verdadeira, né, os ramos, aquele que não dá o fruto, Jesus mesmo, ele aparta do corpo. Isso é ter certeza de salvação. Eu penso dessa maneira. Se você tem dúvida, não sai não, fica aqui. Não vá para fora não. Que aqui as possibilidades são maiores. Você está aqui ouvindo o Evangelho de salvação. O Espírito, o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Certo? Gorete? Irmão Ismael, com base nesse versículo que a gente leu de 1 Pedro 2,19, que as pessoas que se afastam, elas não faziam parte, me chamou a atenção com relação aos desviados. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor e ficam muito tempo afastados. E eu tenho como exemplo o meu sogro, que ele era crente e depois ele se afastou. Ele era dirigente de igreja, inclusive, e ele ficou afastado por mais de 30 anos. E nós fizemos uma campanha de oração para que Deus resgatasse e trouxesse ele de volta. Nós oramos por bastante anos, assim, cotidianamente, e Deus o trouxe de volta. E hoje ele está firme nos caminhos do Senhor, dá exemplo disso. Aí, quando foi lido esse versículo, eu fiquei assim pensando. Você poderia explicar um pouco, falar um pouco sobre isso?
O que aconteceu com ele, irmã, a segunda vez? O que é o nascimento de novo, gente? Nascer de novo. É quando você é alcançado pela vocação eficaz, o chamado para a salvação. A gente acabou de falar aqui, Judas, estava onde? É por isso da minha pergunta. Você que está aqui, você já foi alcançado pela salvação? Isso é só, você pode responder para você. Você já foi transformado? Nós temos inteligência. Eu já ouvi falar de juiz que conhece a Bíblia de capa a capa e responde perfeitamente, mas não tem transformação. Ele precisa ser alcançado pela salvação, pelo novo nascimento. Viu, irmã? Podem estar aqui. Eu conheço história de pastores, grandes pastores, que abandonaram. Ou Jesus errou. Jesus está mentindo que uma vez você foi salvo, você se converteu, Deus te levou a Ele, mas Ele corre o risco de te perder. O que Ele disse lá? Nenhum eu lanço fora. Não perco ninguém. O desejo do meu Pai é que nenhum se perca. Irmã, para mim, pela palavra de Deus, isso ocorre ainda porque não aconteceu a verdadeira conversão pelo Espírito Santo de Deus. Aí foi para lá, né? A palavra está onde? Está lá guardada. No tempo de Deus, na hora de Deus, o Espírito Santo vai lá e trabalha. E diz, eu preciso mudar desta vida. Eu preciso me voltar para Jesus Cristo. E vem diferente. É conversão mesmo, irmãos. Que é necessário. Que aí ela vai te... E aí vem aquilo que nós dissemos aqui, perseverar. É fácil servir a Deus? É moleza? Irmão Ismael, aí Não entra a parábola da ovelha perdida, né? Que ela se afastou dos caminhos do Senhor, ela saiu do meio do rebanho e o bom pastor foi atrás e a trouxe de volta. Então, a gente não pode considerar que aqueles que se afastaram, eles não faziam parte do nosso meio, né? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Sim. Eu vou ficar com a palavra de Deus, minha irmã. Eu creio assim que a conversão, quando ela ocorre, você vai deixar de errar? O que nós falamos no princípio? Não. Você está em processos de mudança, mas você é salvo. Você é salvo, você se arrepende dos seus erros. Aí a gente dimensiona os erros, né? Não pensa que mentira, você precisa também se dobrar diante de Deus, que ela está na possibilidade de te levar para o inferno se não tem transformação. Mentira é pecado também. Irmão, pode trazer aqui para a irmã Zilma. Viu, minha irmã? A palavra de Deus está nos ensinando, tá? Sobre isso. A conversão verdadeira, ela é necessária acontecer em nossas vidas. Tá? Bom Sim. dia, amados. É rapidinho, só para... Muitas coisas você já esclareceu. Sim. Só para citar a questão dos discípulos. O que Jesus Cristo fez com os discípulos? Quando ele saiu escolhendo um por um, eles acreditavam na vinda do Messias, mas, a princípio, eles não acreditavam que era o próprio Jesus, Sim. aquele ali. Jesus teve um trabalho muito difícil e complexo para lapidar aqueles homens. Lapidar Foi mesmo. muito tempo. E foi dura a lapidação daqueles Sim. homens. E a mesma coisa acontece conosco. A lapidação do dia a O dia, da trabalho. conversão, do nascer de novo, dói, sai sangue, é difícil. Se você não se predispor diante daquilo que Deus está mostrando para você, que está te dizendo que você precisa se arrepender, e arrepender você realmente reconhecer o seu erro e não fazer mais, isso dói. Porque nós somos muito apegados ao mundo, às coisas do mundo. Todas as coisas do mundo, elas são deliciosas, são boas, são lindas, são maravilhosas. Então, essa conversão que você fala, eu entendo nessa questão do nascer de novo, eu preciso realmente
sair das coisas do mundo. E esse processo, quem faz é Deus em nossa vida. Em nossa vida. É na nossa dia vida. a dia. E a gente precisa entender, irmãos, que isso é um processo na vida do crente. Agora o que acontece é que tem muitos irmãos que estão dentro da igreja, sabem que estão errando, sabem que estão pecando, não buscam esse arrependimento em Deus, continuam praticando, achando que Deus tem a obrigação por si só de perdoá-lo. E aí está dentro da igreja, aconteceu com Judas. Sim. No meio, pecando, ouvindo a palavra, mas nunca se achegou a Jesus e estava do lado de Jesus. E ele se perdeu. Não houve conversão. Justamente, não houve verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela é difícil, né? E a gente precisa entender quando o Espírito Santo fala com você. Ou você se arrepende para nascer de novo no Espírito, porque a palavra de Deus diz que eu preciso dos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E aqui em João fala assim, em João 2, 4 diz aqui, aquele que diz, eu o conheço, eu digo, eu conheço Jesus, que foi a fala logo no início que você estava falando. Eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, e não guardo os seus mandamentos, aqui diz assim, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então não adianta realmente eu dizer, eu creio, eu sei quem Jesus é. Mas se eu não guardar os mandamentos é correção de vida. É correção de vida os mandamentos que estão na palavra. Se eu não faço isso, eu não nasci de novo. Daniel lá e nós vamos encerrar. Já estamos adiantados. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel. Primeiro, quando vem esse assunto de salvação, irmão Ismael, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e é verdade. A mensagem de hoje, ela foi muito bíblica, baseado naquilo que realmente Cristo fala, principalmente se a gente for analisar a oração de Jesus em João 17, em que ele reconfirma tudo isso que foi falado. A pergunta que a gente tem que se fazer sempre sobre a salvação é, pode uma pessoa não salva ser santificada? É impossível. A pessoa que não é salva, por mais que ela considere ser salva, por mais que ela considere ser serva de Jesus, e na cabeça dela, ela tenha, né, alguma dedicação de santificação, de querer cumprir os mandamentos, na verdade ela não tem o processo de santificação, porque ela não é salva, ela não tem um Espírito Santo de Deus nela. Né? Nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, que é o que o próprio Cristo fala e afirma, como ele fala ali para Nicodemos. Depois, no versículo 18, ele vai deixar bem claro, né, que aonde o Espírito sopra, há conversão. Sim. Mas Deus é que sabe quem vai soprar. Sim. Então, assim, é uma forma clara da gente, talvez, colocar isso até para aliviar a dúvida dos irmãos, como no caso da irmã Gorete, se a pessoa, que o irmão Ismael colocou, se a pessoa ela saiu da igreja e ela voltou, duas perguntas a gente pode se fazer. Uma, ou ela se converteu na vez que ela veio pela segunda vez, ou ela era convertida, teve um momento de queda, de período de pecado, sim, e Deus a restaurou. O que pode acontecer também. O caso que Paulo coloca ali é pessoas que saíram e se provaram, né, a crerem em outras coisas e não voltaram. Não voltaram, não se repararam. Inclusive, são pessoas que, com certeza, eles buscaram corrigir, buscaram tratar e nunca voltaram. Então, a essas pessoas nós entendemos. Não, se a pessoa saiu, nunca voltou e ela mostra uma vida completamente avessa, se entende que ela não é convertida, que ela nunca conheceu a Cristo. E se Deus quiser, se for da misericórdia dele, se for da eleição dele, ela vai se converter, senão ela realmente não vai voltar. E aí fica testificada. A gente não sabe aquilo que Deus designou. Uma maneira prática que no caso, é um exemplo que eu acabei usando várias vezes por causa de algumas pessoas, né, que tive que tentar explicar isso. Em Portugal tem uma história muito interessante. Teve um rei em Portugal que ele foi para a guerra contra os mouros e dá a entender que ele morreu no campo de batalha, porém nunca acharam o corpo dele.
Desde então, né, como o rei nunca voltou, nunca apareceu, nunca viram o corpo dele, nenhum outro rei em Portugal ousou colocar a coroa. Consideraram que um dia ele ia voltar. E até hoje, se você for ver as pinturas depois desse rei, os reis de Portugal, eles sempre carregam a coroa ao lado, mas ninguém ousa colocar a coroa na cabeça. Isso é um exemplo de fé e crença, porque quando um banco dá crédito a alguém, ele está dizendo, eu estou pagando para essa pessoa provar que ela vai pagar. Eu estou crendo nela, isso é uma crença, né? Então é crédito. Em outras palavras, quando você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você vai no túmulo, você vê o túmulo vazio, ninguém achou o corpo, você fala, eu pago para ver, Jesus vai voltar. E quando você tem essa fé, né, você está dizendo, olha, a minha fé é a seguinte, eu sou fiel a Deus, o que significa que independente da minha situação pessoal, a minha fidelidade a Deus é, eu jamais vou usar dar a coroa para outra pessoa, porque eu sei que Jesus vive, eu acredito nisso, eu pago para ver mesmo que seja com a minha vida. Esse é o crédito que o cristão dá em Cristo, eu morro acreditando em Cristo se for preciso. Sim. E eu tenho fé, eu sou fiel a este rei que um dia vai voltar e vai colocar essa coroa. Então é muito interessante como são exemplos práticos, mas que nos ajudam a entender um pouco do que seria ter fé e crença e estar convertido em Deus. Pelo menos alguns exemplos que eu achei, né? Muito bem. Obrigado, Daniel. Senhor, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra. Que o Senhor possa aplicar ela ao nosso coração. Nos ajude, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou. Temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Porque a Tua palavra nos promete. Louvado e bendito eternamente é o Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor.